Olá pessoal! No tutorial de hoje, a gente vai ver como fazer esse caderno que tem a aplicação do foil prateado em alguns pontinhos. Foi utilizada encadernação similar às de livros capa dura. Para unir as folhas do caderno, foi utilizada uma técnica com cola quente. Se você tem interesse em conhecer como foi desenvolvida essa arte, como foi feita toda a diagramação, na parte 1 desse tutorial eu demonstro tudo isso. Se você é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. A gente vai começar baixando o PDF que está na descrição desse vídeo. Ao abri-lo, a gente vai encontrar 3 páginas. As 2 primeiras serão a capa e a parte da contracapa, e a terceira será a guarda. Para a impressão da arte da capa, eu utilizei o papel adesivo offset da Primaco no formato A4. Uma atenção para utilizar a impressora sem borda, mantendo assim 100% do tamanho original. Outra atenção para o pré-ajuste do tipo offset, onde há um maior contraste e uma maior intensidade das cores. Após impressa, a gente vai utilizar as marcações que foram feitas para facilitar no posicionamento das 2 páginas. Então, na página que será a nossa capa, que tem no caso a raposinha, a gente vai cortar ela no meio da marcação que foi feita. E na página que irá compor a contracapa, a gente vai cortar deixando uma margem de 2 centímetros. Então, a gente solta um pedaço do line do que será a capa, em seguida posiciona o adesivo em cima do que será a contracapa. E por fim, a gente pressiona com os dedos. O acabamento deverá ficar desta maneira. Daí, na parte de trás, a gente reorganiza o line que ficou dobrado. Para fazer aplicações de foil prateado, eu vou utilizar os pontinhos brancos da impressão e em cada uma delas eu vou carimbar utilizando a cola permanente. Para fazer a forma circular, eu utilizei a cabeça de um rebite. Então eu coloco um pouco de cola na cabeça do rebite e inicio como se fossem carimbadas em cima das marcações brancas da impressão. Então eu repito esse processo até que a cola tenha sido aplicada em todas as marcações de pontinhos brancos. É necessário aguardar cerca de meia hora até que a cola permanente esteja pronta para receber o foil. Após esse tempo, eu corto um pedaço do foil de rolinho prateado e aplico ele pressionando com os dedos em cima dos locais onde a cola foi aplicada. Então eu repito esse processo até que o foil tenha aderido em todos os locais com cola. Para proteger nossa capa, faremos uma laminação a frio utilizando plástico adesivo. Então eu corto o plástico adesivo que seja maior do que o tamanho da arte. Então eu viro um pedaço do line para trás e começo a colar na parte de baixo. Com o auxílio de uma ferramenta feita com um pedaço de papelão cinza coberta por feltro, eu começo então a ir pressionando sobre o adesivo até que ele tenha fixado a superfície. Uma atenção com as pausas que são dadas quando o papel acaba vincando, porque ele acaba marcando na capa. Então o ideal é fazer a aplicação de maneira contínua. O próximo passo será recortar no limite da área impressa. Em seguida, utilizando as marcações impressas, no caso em branco, a gente vai fazer os vincos que vão nos auxiliar no posicionamento do papelão cinza. O próximo passo será cortar o papelão cinza. Então, para isso, a gente vai utilizar esquadros e réguas para poder desenhar e em seguida cortar com estilete. Para as capas foi utilizado o tamanho de 22 cm por 14,8 e para a lombada foi utilizado o tamanho de 22 cm por 1,1. Após cortado o papelão cinza,
a gente inicia o processo de montagem da capa. Para isso, eu viro um pedaço do line da capa para trás e em seguida posiciono o papelão cinza nos locais demarcados. Daí eu pressiono com os dedos o papelão, viro para o lado da capa e com a ferramenta de papelão com feltro, eu pressiono sobre a capa até que ela tenha aderido bem ao papelão cinza. Então eu vou puxando o line atrás e vou pressionando na capa até que ele tenha aderido a toda a superfície do papelão cinza. Em seguida eu repito o processo para a aplicação do papelão cinza da contracapa. Para auxiliar no alinhamento dos papelões cinzas, eu utilizei uma régua. Para o posicionamento da lombada, eu utilizo uma régua na parte superior. Em seguida, centralizo o papelão cinza no meio entre as duas capas. Daí eu viro para o outro lado e pressiono o adesivo na lombada. Utilizando uma régua com 1,5 cm de largura e recoberta pela fita azul da 3M para diminuir a sua aderência, eu inicio o processo de recorte ao redor de toda a capa. Em seguida, utilizando o fio de cabelo, eu corto as quinas. Para dar o acabamento, eu inicio dobrando pelas partes maiores. Em seguida, dobro as pontinhas. E, por fim, dobro as duas partes menores. Para reforçar a lombada, a gente vai utilizar um pedaço de papel adesivo offset no tamanho 20 cm por 7 cm. Em seguida, vai aplicar ele de uma lateral até a outra, fazendo todos os relevos. Como descrito no projeto, serão utilizados 8 mm da altura da lombada. Isso quer dizer aproximadamente 30 folhas de papel sulfite A4, que quando cortadas na metade, darão 60 folhas do papel A5. Em seguida, a gente vai prender as folhas, protegendo elas com um pedaço de papel. Daí, utilizando 2 pedaços de papelão cinza, a gente vai utilizar os 2 prendedores e prender as folhas na lateral mais larga. O passo seguinte será marcar as áreas onde serão cortados para costura. Então eu deixo aproximadamente 2,5 cm entre a borda e em seguida faço marcações a cada 2 cm. Para a união das folhas será utilizada a cola quente. O ideal é que ela esteja extremamente quente para que dê uma boa aderência das folhas. Então eu aplico uma pequena quantidade de cola, em seguida vou espalhando com o próprio bico da pistola. Utilizando aquelas serrinhas amarelas, eu inicio os cortes nos locais demarcados, de maneira que ela chegue a perfurar entre 1 e 2 milímetros. Daí eu repito o mesmo processo para todos os furos. Até que o nosso miolo fique desta maneira. O próximo passo será preencher cada um dos furos com a cola quente. Em seguida, eu apliquei uma nova camada de cola quente e, com auxílio do bico da pistola, eu espalhei ela.
Uma atenção para que a espessura de cola quente aplicada não chegue a 2 milímetros, pois se ela ficar muito grossa, ela acaba ficando quebradiça e destacando as folhas. Outra atenção é para não aplicar a cola quente perto das bordas. Utilizando aproximadamente 40 centímetros dessa fita de 0,5 centímetros, faremos o marcador de página. Para isso, utilizaremos a cola pano, que é uma cola para tecido. Então, em uma das extremidades, aplicaremos cola pano e em seguida iremos esperar até que ele tenha aderido à superfície. Utilizando a fita para acabamentos gráficos, a gente vai revestir a nossa lombada. Então, utilizando a cola pano, eu aplico um pouco sobre a fita, em seguida aplico mais um pouco sobre o papel e junto as duas. Daí repito o mesmo processo para a outra extremidade. Para impressão das guardas, eu vou abrir novamente o PDF e vou mandar imprimir a terceira página. Eu utilizei papel fotográfico mate, gramatura 170 gramas. Então, imprimi 2 cópias com a configuração do papel sem borda e com a resolução para a impressão fotográfica. Após impresso, a gente vai vincar as 2 páginas, dobrando elas na metade. Em seguida, vincar a 1,5 cm do meio do papel. Daí eu repito o mesmo processo para fazer a outra guarda. Após aproximadamente meia hora, a cola pano já vai ter secado e a gente pode então aparar as pontinhas. É necessário deixar sobrando da fita entre 1 e 2 milímetros para cada lado. O próximo passo será queimar as pontas para dar um melhor acabamento. Para a união da capa com o miolo, a gente vai pegar o pedaço que está dobrado e vai posicioná-lo em cima da capa, com atenção para a posição do marca-página. Daí a gente vai aplicar cola só nesse espaço de 1,5 cm. Então eu coloco um pedaço de papel sulfite na base e outro que limite a minha área de receber a cola. Então, utilizando a cola branca não diluída, eu aplico um pouco sobre a superfície e em seguida espalho com o rolinho. Então posiciono ela na capa, usando como referencial a parte que não recebeu a cola quente. Daí eu repito o mesmo procedimento para a guarda da contracapa. O próximo passo será a união da capa com o miolo. Então eu abro a guarda e posiciono um papel sulfite entre ela, e em seguida aplico cola na guarda e espalho com um rolinho. Aplico cola também no papelão cinza, no caso ele deveria ter sido aplicado antes de aplicar na guarda. Daí, deixando a capa na mesa, eu ergo o meu miolo e vou posicioná-lo a 5 milímetros da lateral esquerda, da parte superior e da parte inferior. Em seguida, vou espalhando com os dedos para que ele tenha uma melhor aderência. Para aderir à guarda na contracapa, eu repito o mesmo processo. Uma atenção para nessa fase final, erguer todo o caderno e centralizar novamente a guarda, deixando ela a 5 milímetros da parte superior e da parte inferior e da lateral direita. Em seguida, deverá ser colocado um livro pesado sobre o caderno até que ele tenha secado. E por fim, nós temos o caderno Focus finalizado. Uma maneira de fazer o nosso próprio caderno do começo até o fim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar. E se você é novo nesse canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho para estar sempre recebendo as novidades. Muito obrigada e até mais!